Vamos lá então continuar com o nosso estudo sobre o Apocalipse. Estamos no capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, aqui está a palavra santo, mas no original mesmo deveria estar aqui em hebraico kadosh, tá bom? Já estou te explicando isso, que significa separado e não santo. O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Verso 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Verso 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram, essa palavra aqui não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, a vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Por que eu falei que meu Deus, meu Deus, meu Deus? Porque aqui tem uma questão que eu preciso explicar depois, por isso que eu falei, mas o certo seria que meu pai. Tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, só até aí. Então são 13 versículos. Eu li um pouco rápido agora, só para a gente ganhar tempo, mas agora a gente vai abordar de uma forma mais calma. Calma, calma. Não se desespere, tá? Temos aqui a Bíblia original, em grego também, como foi escrito. E a gente vai então começar. Aliás, não são 13 versículos, perdão. Começa no verso 7, Filadélfia. Sardes já abordamos nos vídeos passados. Inclusive, convido você a assistir a playlist completa dos vídeos passados, onde eu explico os versículos anteriores do Apocalipse, tá bom? Todos no original em grego, como foi escrito na Nova Aliança. E desde o 1 até onde a gente já está. Está no canal Rômulo Ribeiro no YouTube. Vá para lá, assista a playlist do Apocalipse explicado. E aproveita e já compartilha, deixa o like, se inscreve para não perder nenhum vídeo e ative as notificações do sininho, marcando para todas as notificações, para assim você não perder nenhum vídeo do canal. Voltando. Então, ao anjo da igreja em Filadélfia. Então, você sabe o que é anjo, que é estrela, no grego, angelo. Era o mensageiro daquela localidade, ou provavelmente o pregador. Filadélfia. Essa palavra aqui, em grego, você vai encontrar aqui, Filadélfia, que significa basicamente aí o amor fraternal, amor de irmãos, filos. Tá? Então, o Messias está dizendo, olha, ao mensageiro lá de Filadélfia, você vai escrever, João. Tá bom? Escreve o seguinte, estas coisas diz o santo, aqui está dizendo. Né? Essa palavra santo aqui, no grego, verso 7, tá aqui, ó. Então, o anjo da igreja em Filadélfia, né? Eclesias, Filadélfia, escreve. Estas coisas diz o santo. A palavra santo em grego é aquela ali. Agios. Agios. Ela não condiz muito com a real origem da palavra, que é kadosh. Tá? Existe uma diferença. Por isso que eu não falo a palavra santo. Essa palavra santo, ela tá um pouquinho deturpada, o certo seria kadosh, separado ou puro, puríssimo, tá? Mas se você quiser entender como um santo, porque o teu cérebro já aprendeu isso, né? Tudo bem, né? Aos poucos a gente vai mudando, tá? O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui é uma característica do Messias, ele é kadosh, também assim como o Pai, ou seja, ele é puro. Tá? Outro atributo dele, o verdadeiro. Em João 14,6 ele vai falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então o verdadeiro, olha só. Outra característica, aquele que tem a chave de Davi. Como assim? O que é essa chave de Davi? Que abre, ninguém fechará, fecha, ninguém abrirá. Até aqui, ó. Símbolo de autoridade do Messias, descendente de Davi, mencionado aqui em relação com a porta aberta do verso 8.
Tá? Aqui no verso 8 você encontra uma porta aberta. Está fazendo uma correlação com isso. Ó. Diante de ti eu coloco uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tá? Já vamos entrar ali. Então, as referências dessa chave de Davi, para você entender, está aqui. Ó. Por exemplo, em Isaías 22:22. Ó. Leia aí. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Né? Tá falando aqui da própria salvação. A porta do evangelho. Olha só, já vai entender aqui agora. Então, porque que abre e ninguém fechará, tá no controle dele. Quando ele fecha, ninguém abre. Então, essa porta está totalmente no controle dele. É uma linguagem metafórica. Conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Eis que tenho posto diante de ti, olha, tenho posto diante de ti, na tua frente, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, olha só. Ele, o Messias, está mantendo esta porta aberta. Ninguém podia fechar. Era uma igreja que tinha pouca força. Ou seja, só que ao mesmo tempo que tem pouca força própria, ela tem a força do Messias. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso ela se fazia forte nesse ponto. Guardar a palavra e não negar o nome dele. A prova que a igreja ama o Messias é essa, sabia? Está lá em João. Quando o próprio Messias fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será amado de meu Pai, viremos a ele, faremos nele morada. Então quem pratica os mandamentos, quem guarda a palavra, é esse que ama o Messias. Esse é salvo. Então essa era uma igreja que tinha essa característica. Então vamos ver aqui no original até o verso 8, tá bom? Vou mostrar aqui para você. Então as obras a gente já leu antes. Vamos lá. Aqui, ó. Só pegar aqui uma luz, vamos ver, está um pouco escuro, né? Vamos ver ali. 8. Com estas obras, tem o posto de uma porta aberta, né? Essa uma porta ali é Turan, a qual ninguém pode fechar, tem pouca força, mas ali, ó, guardaste, veja bem essa palavra, guardaste. Aí está escrito em grego etere, como é que é? Eteressas. Só que dá para falar até etirissas, porque tem um leve acentozinho naquela terceira letra ali, que parece um N, aquele tem som de E. Mas como tem um acento, então vai ser dito etirissas. Etire, e depois do som de R é E fechado. Então, etiressas. Tá bom? E tem dois acentos aí, eterissas. Então, guardaste, é guardar. Vem do verbo terel, que significa guardar. E depois teressou, guardarei, que nós vamos abordar aqui já no versículo 10. Muitos confundem com arrebatamento perturbacional. Então, vamos lá. Não negou o nome, guardou a palavra. Ok. Vamos para o verso 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, ou de novo aqui, fala da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram, mas não são, a gente já abordou isso nos vídeos passados, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha a prova do que eu acabei de falar antes. Lá no Evangelho de João, lá diz aquilo que eu falei antes, aquele que tem a minha palavra e aguarda, pratica isso, é o que me ama. Então viremos até ele e amaremos, faremos nele morada. E ele fala aqui,
olha só, o Messias dizendo que ama esta igreja. Porque ele vai aqui derrotar, vamos dizer assim, de certa forma, fazer eles se prostrarem aos pés dessa igreja, né? Essas pessoas aqui. Então, olha que coisa interessante, né? E aí, a prova da fidelidade. Porque guardaste... Bom, antes disso, deixa eu só mostrar o verso 9 aqui no original, porque aqui a gente vai entrar já no verso 10 e a gente vai falar sobre um pouco de outra coisa. Vamos lá, verso 9 aqui, ó, no original em grego, para você ver. Então ali vai fazer com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, né, que se dizem ali e não são, mentem, ou seja, complicado, né, hoje isso aí, farei eles mesmos se prostrar ali, ó, diante de seus pés, e conheçam que eu amei a ti. Olha só, né, que interessante. Agora vamos para o verso 10. Vamos lá, olha isso. Aqui que muita gente confunde e usa esse versículo para provar, tentar provar que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Misericórdia, meu irmão. As cartas da igreja, as cartas para as 7 igrejas são especificamente para aquela época. Tudo o que está aqui escrito já aconteceu naquela época. Essas cartas já foram entregues, meu irmão, há 2.000 anos atrás. Tá? E aí o texto diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Agora vamos ver aqui esse texto no original para você entender. Verso 10. Aqui não está falando de arrebatamento nenhum, meu irmão. Você viu a palavra arrebatamento aí? Eu não. Então, olha lá, verso 10, preste muita atenção. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação a que está para vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. No original está assim. Só que, por exemplo, o Messias está falando aqui de que eles estavam guardando a palavra. Por que guardaste? Olha só, esse guardar aqui é o mesmo etiressas. A palavra, um logo ali, logon, né? Logon, da minha perseverança, também eu te guardarei. E é aqui que está a chave. Essa palavra guardarei aqui, ó, é teressou. Teressou. Essa palavra teressou aqui, sabe o que significa? Proteger entre. Ou seja, proteger na terra, não fora dela. Guardar na própria terra e não tirar para fora da terra. Essa palavra teressou não tem nada a ver com ser arrebatado para fora da terra, não, meu irmão. Não existe isso aqui nesse texto. Além disso, esse vocábulo aqui, ek, essa ligação aqui que você vai ver que eu vou te mostrar agora. Então, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei. Também eu te guardarei. Ou seja, se teressou ek. Esse ek aqui, ele dá a entender que não é guardar fora da tribulação ou perseguição, meu irmão. E sim guardar na tribulação. Dentro dela, durante ela. Veja só. Vou ler o texto em grego para você aqui. O tieterisas ton logon tesipomonismo, kagoseteriso ektsoras tu pirasmu, desmelusis ergeste epitisio comenisolis, pirastus catecontas iptisgis. O que você está vendo aqui é o Messias apenas dizendo: vai vir perseguição, vai vir tribulação, eu não vou tirar vocês disso, mas eu vou guardar vocês nisso. O texto não está falando, olha, eu vou arrebatar vocês antes da hora da aprovação.
Eu vou guardar aqui, ó, quando acontecer a aprovação. Não está falando de tirar antes, não. Até porque, se tirar antes, significa então que, peraí, ele vai arrebatar aqui a igreja antes da tribulação futura e todos os outros profetas que já morreram lá em cova de leão, morto de fome, morto de sede, morto açoitado, morto crucificado, morto cerrado ao meio, morto decapitado, morto degolado, tudo que aquilo lá, sei lá, deixa lá, né? Você é melhor do que os profetas, os apóstolos e tudo mais. Você é melhor, ou seja, você merece ser tirado da terra, né? Você, nossa, ele vai guardar você. Ou seja, vai tirar você da terra para você não sofrer o que todos os outros sofreram. Por quê? Porque você é melhor, você é mais puro, né? Você que faz um monte de coisa errada aí, você é melhor que os profetas do passado, meu irmão. Então, você merece ser livrado, né? Você acha que é isso que o texto está dizendo? É óbvio que não. Esse texto aqui está dizendo, primeiro ponto, isso aqui era uma provação para aquela época. A primeira coisa que você tem que entender é isso. A carta de Filadélfia, entenda, tá aqui, ó, ao anjo da igreja em Filadélfia. É para aquela época, meu irmão, de Filadélfia. Essa carta já foi entregue, eles já leram isso. Tudo que está aqui já aconteceu nessas cartas, tá? Nesse sentido, com exceção das recompensas, que é lá o vencedor, a pedrinha branca, a coluna. Isso ainda vai acontecer. Agora, isso aqui, você tem que entender o seguinte, como essa igreja, o que ela fez? Ela guardou a palavra da minha perseverança. Quando que ela guardou? Tá aqui a outra referência, ó. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando foi feito isso? Há 2000 anos atrás. Por que guardaste? Quando? Há 2000 anos atrás. Então, quando que eles seriam livrados ou protegidos, na verdade, na Terra durante a aprovação que havia sobre o mundo? Há 2000 anos atrás. E veio isso. Compreendeu? Então você não pode pegar um texto e interpretar assim, não, mas isso aqui é o arrebatamento da igreja. Meu irmão, esse texto sequer está falando de arrebatamento. Tem que cuidar, esse arrebatamento é arpazo. Você não encontra aqui no grego nenhuma palavra arpazo. Você ouviu falar aqui antes, o versículo, e você não encontrou arpazo nenhum aqui. A palavra arpazo é arrebatamento. Arpaga sua meta, seremos arrebatados. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, não está aqui. Então, as pessoas elas confundem muito esse texto e ficam usando de uma forma completamente equivocada para querer defender arrebatamento pré-tribulacional. A Bíblia não ensina isso em nenhum momento, meu irmão. A questão de arrebatamento antes da tribulação é a completa má interpretação da Bíblia. Tá? Então, inclusive, você não encontra, depois você vai ver, Apocalipse 13, 7, foi dada autoridade para a besta vencer a igreja, vai matar muitos. A perseguição vai vir, meu irmão, e não vão ser livrados. Apocalipse 6, nós vamos entrar depois, vai falar lá da decapitação no quinto selo dos eleitos, da igreja, meu irmão. Então não vai ser livrado nada, cara. A igreja vai ser perseguida e morta. A realidade é essa. Então, assim, as pessoas pegam um textinho que lhes apraz, vai ser livrado, vou crer nisso. Tá, então você pega depois lá Apocalipse 6, eu vou abrir aqui agora, inclusive, para comprovar. Pega Apocalipse 6 aqui, ó. Você vê o quinto selo. Quando abriu o quinto selo, debaixo do altar estavam as almas dos que tinham sido mortos por causa do quê? Da palavra do Criador, ou seja, crentes. Quando que vai haver a justiça? Foi dito, olha, repousa um pouco mais aí, até que se complete o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Cadê livramento de tribulação aqui? Isso é forçar o texto, é inventar. Então, pessoal, tá na hora de acordar. Tá tarde já. Tá tarde para a igreja atual perceber que as coisas não são como você quer. As coisas são como a Escritura manda e como a Escritura diz. E se nós não respeitarmos o que o texto diz de verdade, você vai entrar brecha para heresia.
E aí você vai ver todas essas blasfêmias que estão dizendo por aí. Né? Gente, inclusive, inventando data de arrebatamento de igreja. É o que mais tem aí. Esses metidos a profetinhas do amanhã. Não porque vai acontecer em abril, porque vai acontecer em setembro e não acontece nunca. Hereges, falsos mestres, falsos profetas estão enganando você. A Bíblia não ensina isso. Então, é isso. Agora, tá, Rômulo, então, como é que pode? A aprovação que vai vir sobre o mundo inteiro para experimentar os capítulos sobre a Terra, meu irmão. Mundo inteiro para aquela época, você pode traduzir como aquela região. Tá? Onde é que estava é a igreja de Filadélfia ali, em Filadélfia. Tá? Por quê? Porque durante a tribulação, meu irmão, vai ver quantos bilhões vão morrer. Você vai ver isso em Apocalipse 6 e depois lá em Apocalipse 9 também. Tá? Nós vamos entrar lá. Muita gente mesmo, é demais. Então vamos para o verso 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ver como é que está o verso 11 aqui no original? Está aqui embaixo, que ele começa. Venho sem demora. Conserva, é bem isso mesmo, o que tens. Ou seja, continua vivendo aí a vida no Evangelho, para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, a tua vitória. Tá? A coroa ali está escrito Stephanon, mesma coisa que a outra lá, ou seja, é uma palavra para autoridade, é uma palavra para recompensa, é uma palavra para vida eterna. Verso 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Aqui é um texto importante também. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, olha só. Ao vencedor, ele sempre dá a recompensa, o vencedor. Que você vai ver, o eleito vai vencer não por ele mesmo, mas porque o Criador o escolheu para vencer. Então, ele vai fazer esse eleito perseverar. Faloei, quem é que vai fazer? O Messias vai fazer essa pessoa coluna no santuário. Aqui é uma expressão, não é que o salvo lá no novo céu, nova terra, quando foi criado, vai ser uma coluna parada lá, sem fazer nada, né? Como se fosse uma coluna de uma obra, de uma construção de uma casa, de um prédio. Não. Aqui está dando uma referência, olha, uma coluna é uma coluna, ela é estática, ela nunca pode sair dali. Não tem como. Está bem fixada. Foi feito o alicerce, foi feita a sapata, foi feito os ferros, a coluna, o concreto, tudo. Então, coluna é uma coisa firme. Está dizendo que, uma vez salvo, você vai herdar a vida eterna e não tem como perder isso. Compreendeu? É nesse sentido que o Messias quer ensinar aqui. Tanto é que ele dá ênfase. Só um instantinho aqui, pessoal. E ele fala aqui, ó, e daí jamais sairá. Ou seja, uma coluna não tem como sair dali mesmo. Vamos ver que tu coloca uma coluna ali, não sai mais. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Veja, ele fala aqui meu Deus uma vez, meu Deus aqui 2 vezes, meu Deus 3 vezes e meu Deus 4 vezes. 4 vezes, em um único versículo, em Apocalipse 3,12, o Messias fala meu Deus. Mesmo já glorificado. Lembre-se que o Messias aqui já está glorificado. Ou seja, mesmo recebendo a plenitude da divindade, sendo glorificado, coroado, tudo mais, herdado todas as coisas, ele continua chamando meu Deus, considerando o Pai como se fosse a divindade superior dele. E por isso que ele fala isso. Ou seja, mais uma referência, inclusive eu expliquei sobre isso nesse vídeo aqui, que o Messias e o Pai não são iguais em atributos totalmente. São quase. O Pai continua sendo maior. Então, gravarei também sobre ele o nome do meu Pai, o nome da cidade do meu Pai, olha só. A Nova Jerusalém, que desce o céu vindo da parte, e o meu novo nome. Então, olha só. Isso aqui significa o quê? O Messias está dando ali as definições que você
vai pertencer a ele, que a igreja pertence a ele. Individualmente, cada nome, cada pessoa. Então, isso é como se fosse uma patente, como se fosse uma propriedade, como se eles fossem o seu dono. Olha que benção. Então, assim, isso é muito, muito interessante, sabe? Tem muita coisa. A Nova Jerusalém, o nome da cidade, olha só, vai ter o nome da cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Isso vai acontecer lá quando ele for formar novo céu e nova terra. Vai demorar um tempo ainda, tá bom? E o meu novo nome. Então veja, ainda vai ter um novo nome para o Messias. Hoje você conhece ele como o Messias, Yahushua HaMashiach. Muitos conhecem como Jesus Cristo. Mas ele vai ter um novo nome. Olha que interessante. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O original aqui para o verso 12 em hebraico, em grego, eu vou só mostrar para você, está aqui. Para a gente encerrar. Está ali o vencedor, né? Nikon, vencedor, marca de câmera fotográfica, né? Farei ele, né? Coluna no santuário aí, ó, do meu Deus, né? Ali, Mu-Teu, né? Teu-Mu. E não vai sair, né? No caso. Escreverei sobre ele aí, da parte do meu Deus, da cidade, não tem mistério aí. Não tem mistério aí, é basicamente a mesma coisa. E é isso. Então, interessante, né, pessoal? Muito interessante mesmo. Né? Isso nos enche de esperança. O próximo vídeo vai ser sobre a igreja em Laodiceia, que inclusive é a última, e daí a gente vai encerrar as cartas e a gente vai entrar no capítulo 4 depois, ok? Não perca os próximos vídeos, compartilha, deixa o like, dê joinha. É isso, grande abraço, fique na paz, até a próxima.